Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e também ao nosso momento, que temos tido sempre aí pela misericórdia de Deus, esse momento de reflexão. Para tanto, o tema que estaremos a tratar nessa oportunidade é ornamentos de Deus. Ornamento de Deus. Para tanto, vamos estar orando antes, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer, Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, na Tua volta, isso a qualquer momento. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, enquanto aqui estamos aqui mais uma vez dentro do quadro Momento de Reflexão, onde vamos estar tratando, Senhor, do tema ornamentos de Deus, os teus ornamentos, aqueles que o Senhor tem trazido como uma figura de cuidado, de bondade, de misericórdia e de beleza para a tua igreja, para todos quantos o Senhor tem resgatado do pecado, do lamaçal do pecado e ter trazido, Senhor, cada um de nós para a tua maravilhosa presença. E esta glória, Senhor, e esta transformação, esta vida nova, o Senhor traz, Senhor, sobre estas figuras que não são outras coisas dentro desse contexto. E diante dessa reflexão, não deixa de ser ornamentos pelo qual o Senhor escolheu para uma representatividade quanto a esses valores. Senhor, por isso nos abençoa durante essa meditação, essa reflexão, e que possamos cada vez mais reconhecer, Senhor, o valor do precioso sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para que possamos, Senhor, ter esta oportunidade de estar diante de Ti, de ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E agora, Senhor, diante dessa nova criatura, Senhor, temos esta característica, temos em mente esses valores pela qual o Senhor representa aqui, dentro do contexto e texto, a falar através do Teu profeta Ezequiel, ao Teu povo naquela devida oportunidade, e que nos fica como uma figura, como ensino para cada um de nós. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos ao Pai, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Desculpa. Nós vamos estar lendo aqui o texto bíblico para sustentar esse tema, E vamos entender o porquê desse tema, ornamentos de Deus. E para tanto vamos estar lendo aqui em Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 10. Temos aqui no canal outras mensagens que tratam em algum momento desse texto bíblico. Porém aqui vamos estar tratando especificamente dessa questão, desses ornamentos. Aí a palavra do Senhor diz aqui: também te vesti. Vamos até ler o 9, faço questão de ler o 9 antes. Deus diz assim: então te lavei com água, alimpei-te do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordados e te calcei com pele do gongo, cingi-te de linho fino e te cobri de seda. Observe, o valor de cada um desses ornamentos, dessa linguagem que o Senhor traz aqui diante desses ornamentos, desse material. Também te ornei, olha só, de enfeites, e te pus braceletes nas mãos e um colar no pescoço.
e te pus. Eu vou ler novamente e chamar a atenção dos amados e queridos ouvintes sobre essa recorrente afirmação e da presença desse pronome pessoal. Também, vamos lá, vamos começar no 9. Então te, guarde bem isso, ó, o primeiro te, falando de Deus. Eu então te lavei com água, a limpei-te do teu sangue e te ungi com óleo 3 vezes. Também te vesti de bordado 4 e te calcei com pele de dugongo 5. Cingi-te 6 de linho fino e te cobri de seda 7. Também te ornei de enfeites 8. E te pus um bracelete 9 nas mãos e um colar ao pescoço. E te pus 10 um pendente no nariz e arrecada nas orelhas e uma linda coroa, olha só, na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, até o 14 vamos ler. E o teu vestido foi de linho fino, seda e bordados, de flor de farinha te nutriste, de mel e azeite, chegaste a ser formosa em extremo, olha só. Falando da beleza e da formosura que o Senhor fez com que Israel se tornasse. Ele diz ainda em extremo. E subiste até a realeza. Correu a tua fama, observe bem, entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Agora, guarde bem isso. Graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Porque a expressão está no passado. Eu tinha. Porque aqui começa a nossa consideração, né? Porque esse texto trata justamente, né, de um contexto em que Israel se encontra no cativeiro babilônico. Mais um cativeiro, né? Mais um trabalhar de Deus com o intuito de recuperar o povo de Israel, de trazer o povo de Israel de volta à lucidez quanto, em primeiro lugar, quem era e a qual posição Deus o tinha colocado. E por isso, Israel desprezando isso, Deus ele envia Israel mais uma vez para o cativeiro babilônico, que lá, devido ao calor das murmurações, a querer pôr Deus em xeque, né, a colocar o Senhor como dizendo que ele estava tratando com injustiça e que eles estavam sofrendo os pecados dos filhos. E aí, no capítulo 18, mais na frente, Ezequiel vai tratar dessa questão. Porém, aqui no 16, Deus faz questão. Eles estão no cativeiro. E Deus usa o profeta Ezequiel para buscar elucidar, trazer luz, né, ao coração dos israelitas, dos compatriotas de Ezequiel, com respeito a quem ele era e ao que Deus fez com Israel. Quando nós olhamos aqui no começo do capítulo 16, o Senhor trata e traz a figura de uma criança que foi lançada, né? Foi lançada num campo aberto, como diz aqui o versículo 5. Olha, ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas que ele vai citar logo na frente. Compadecido de ti, porém, foi-te lançada fora do campo, pelo nojo de ti, no dia em que nasceste. Isso aí, Deus trazendo para Israel a realidade do estado de quem era Israel. Essa figura aqui, amados, é uma figura espiritual. É uma figura
clínica da condição de Jael e como um exemplo da nossa condição espiritual, do nosso estado quando em pecado. Aí ele continuando, ele diz no versículo 6: e passando eu por ti, olha só, vi-te banhada no teu sangue, e disseste, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. É o que o Senhor, Ele quer proporcionar para cada um de nós. Independente da condição, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, e que nós venhamos a estar, que nesse texto aqui, e contexto, o Senhor Jesus, o Senhor traz a característica de sangue, né? Banhada no sangue. E ele diz aqui, nessa condição, ele lavou, e essa condição em pecado é uma condição de morte, porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Então, ainda que estejamos aos olhos humanos, aos olhos da comunidade, na sociedade humana, eu e você possamos estar à luz da sua consideração, desta consideração pública e social, de que estamos mortos para a sociedade, somos desprezíveis e que até merecemos a morte. Deus, ele diz, ao contrário, Deus, ele nos olha, nos vê numa condição de viciado, numa condição de um marido que comete adultério, de uma moça que se entrega à luxúria do sexo e tantas outras condições de pecado, e por estarmos nessa condição e aos olhos, né, até mesmo à luz da Escritura, estamos mortos, porque Paulo diz, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas. Porém, o que Deus diz aqui é que ele, olhando para nós nessa condição, ele diz, vive, ressuscita. E Deus, ele nos toma, assim como Deus está trazendo aqui, fazendo Israel lembrar o que ele fez com Israel. E ele diz, vive. Mas não foi só isso. Deus diz, e Deus diz, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Enquanto ali estava com uma traça no campo lançada ali, que ele está na figura de uma depreciação, de uma característica que era da questão cultural da época, em que a mulher do sexo feminino não era tido tanto, né, em valor, porque dentro do Oriente Médio, dentro de Israel, o que tinha valor é nascer filho homem, porque tinha por trás desse anseio a figura daquele que deveria de vir, o Messias. E a mulher sofria um desprezo, não só dessa questão, em tantas outras áreas da sociedade do Oriente Médio. E Deus usa justamente a figura desta mulher, de uma mulher, como uma criança, e depois ele vai estar dizendo que cuidou dela, que cuidou dessa, ela cresceu, ela se tornou a ponto de se colocar brinco, se colocar pendente, corrente no pescoço, bracelete nas mãos, pingente no nariz, e por aí vai, como nós lemos ali do 10 ao 14. E ele diz aqui, ó, te fiz multiplicar como o novo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Mais uma vez, como nós lemos lá, em extremo aqui ele diz, formaram-se os teus seios, cresceu o teu cabelo. Contudo, ó só, ainda assim, estavas nua e descoberta. Porém, essa estava nua e descoberta, fala de que da vestimenta da misericórdia de Deus, que eu posso ter essa liberdade de usar essa conjectura, no que diz respeito à nossa condição. Nós crescemos, nós trabalhamos, nós constituímos família, mas estamos ainda dentro de uma esfera de distanciamento de Deus, longe de Deus. Desprezamos a Deus, esquecemos de Deus, não queremos que Deus faça parte da nossa vida. Aos olhos da palavra de Deus, nós estamos nus.
ainda que cresçamos, ainda que o Senhor nos faça multiplicar, ainda que o Senhor nos faça próspero, aos olhos e à luz da Bíblia, no caráter espiritual, estamos nu. Como disse ali em Apocalipse para a igreja de Laodiceia, que tomaram a iniciativa, como muitas igrejas hoje estão tomando a iniciativa, está virando uma bagunça, infelizmente. Se trata com total irreverência todas as pessoas da Trindade, Deus, o Filho e o Espírito Santo, brincando com a questão do dom de línguas e tantas outras aberrações. E Laodiceia, ela se vendeu orgulho, se achou autossuficiente, ainda que confessava o nome do Senhor. Porém, a realidade que Apocalipse traz é que Laodiceia, Jesus estava fora da igreja batendo. E ele diz em Apocalipse, você diz, né, que estou farta, estou cheia e de nada tenho falta. Aí já estamos com a Bíblia aberta aqui, deixa eu ver aqui. Vamos aqui em Apocalipse logo, então, para a gente ver essa expressão que trata dessa questão aos olhos da Bíblia. Aquele que está em pecado, ele se encontra nu. E no capítulo 3 aqui, versículo 18, observe bem. Ó. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. Isso é todo o sentimento daqueles que se esquecem de Deus, daqueles que não querem saber de Deus, ainda que estejam bem, ainda que sejam próximos, como ele fez ali com Israel. Nada tenho falta e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Foi isso que Deus estava falando para Israel através do profeta Ezequiel, ali no capítulo 16, como nós temos lido ali. Aí o Senhor diz assim, ó. Aí o Senhor diz assim, estavas nua e descoberta. Aí Deus diz, ó, então passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a minha aba e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Esse versículo 8 se refere justamente à questão da motivação de Deus para conosco e aquela que Ele espera de nós para com Ele. Porque, como diz o apóstolo João, Ele nos amou primeiro. Então, nada mais, nada menos do que o amarmos pelo amor expresso. E ele diz aqui que elas estavam numa condição, Israel, de consciência, né, do quanto Deus estava tratando com ele, cuidando dele. Aí foi quando nós lemos, né, o versículo 9 em diante. E Deus colocou aqui, ó. Faço questão, mais aqui ainda, ó. Enfeites, te pus braceletes na mão e colar no pescoço. E te pus pendente no nariz e arrecada nas orelhas, uma linda coroa na cabeça. Com respeito ao pendente, essa mensagem, amados, e essa leitura bíblica que você dificilmente vai ouvir dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Principalmente aquelas que ainda trazem consigo um remanescente de lideranças legalistas e farisaicas. É isso aí mesmo. Fariseus e legalistas. E você vê isso pelo próprio estatuto da igreja, em que não pode a mulher usar brinco, não pode usar um colar, o homem não pode usar uma pulseira. Porém, aqui nós estamos lendo a palavra de Deus, em que Deus é que colocou todos esses ornamentos, trazendo a figura de uma mulher, tratando Israel como uma mulher. E ele disse que colocou, eu pus enfeites, bracelete na mão, colar no pescoço e te pus pendente. Tudo é Deus. Por isso eu chamei a atenção mais de 10 vezes. E te pus, fiz, Deus. Então, para começar, abrindo esse parente e já fechando, quando é que você escutou
um pastor no culto de ensino de doutrina ler Ezequiel 16, capítulo 11 e falar sobre Deus ter colocado pendentes no seu povo, na linguagem de figura aqui como estamos usando. Não vamos sair do desequilíbrio aqui e da verdade da palavra de Deus, que é Deus. Aí se coloca esse jugo sobre aqueles que fazem parte. Ainda diz, se não concorda, sai. Mas a questão não é de não concordar isso aí. A questão de não concordar é um direito de Deus e de você, como membro de uma igreja, não concordar com aquilo que não tem base bíblica. Falam de estatuto, proíbe determinadas coisas em que a Bíblia não proíbe, como senhores da igreja, e não somos senhores. O Senhor entregou a igreja à liderança, mas não como propriedades, mas daqueles que haveriam de cuidar dela e de também dar conta do que fizerem com as suas ovelhas. É triste essa realidade num tempo tão presente que temos, com tanta liberdade que temos com respeito ao conhecimento, né? O que era brotado na época, o que era restrito na época. Porém, não só as Assembleias de Deus, mas os fariseus legalistas que buscam proibir, falar não toque, não manuseie, quando nada daquilo é bíblico. E sabe por quê? Jamais você vai ver. Porque isso aqui vai contrário ao estatuto que eles firmam ali toda hora tocar nesse assunto, né? Do enfeite, do bracelete, ainda divertidamente fazem uso do texto de Pedro, capítulo 3, versículo 1, versículo 2 e 3. Quando Pedro está falando ali com as mulheres, ele fala que não seja a questão da vida devocional, da vida cristã, do exemplo de piedade daquelas mulheres cristãs, que não fosse na questão do enfeite do cabelo. Ainda fala do cabelo, do enfeite do cabelo, das joias. Ali, mas sim de um espírito humano. Ele está falando de prioridade, não de proibição. Que não seja, mas sim no espírito humano. Está falando ali de prioridade, para que a mulher não caísse sobre as esferas das algemas de uma vaidade exacerbada, que aí cairia sobre a questão do pecado e do desagrado de Deus. Então, diante dessa introdução necessária que eu fiz parente com respeito a esse texto, que você nunca vai ler, eu tenho 28 anos a 29, sou assembleano, mas nunca pregaram, nunca vi nenhum irmão, ninguém, nenhum pastor ler sobre esse texto. E pretendo uma oportunidade, eu vou ler sobre esse texto. E pregar sobre o ornamento de Deus, sim. Porque é bíblico, está aqui. Nós estamos diante dele. Então, em primeiro lugar, amados, o ornamento de Deus dado ao seu povo, tendo como origem a sua misericórdia. Como lemos no versículo 5. Ninguém se apiedou de ti para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, porém, fui-te lançado fora do campo pelo nojo de ti, no dia em que nasceste, passando eu por ti, e disse, vive. Segundo lugar, o ornamento de Deus dado ao seu povo, tendo como símbolo o seu valor. Ainda que aqui é uma linguagem figurativa, o que vale para nós é que isso aqui não é pecado. Deus não usaria o pecado como algo a trazer qualquer beleza, que é pelo contrário, o pecado, ele traz destruição. Ele coloca a pessoa sobre uma característica monstruosa ou de feiura, pode ser tudo, menos beleza o pecado, dentro e à luz das Escrituras. E no 10 a 13, como nós lemos, Deus trouxe essa figura de joias pendentes, que já era parte da cultura e que Deus não mandou deixar, não fez qualquer menção, não há qualquer menção aqui, qualquer ensino doutrinário em que Deus proibiu o povo de usar pendente. Há exemplo que até mesmo as crianças do sexo masculino usavam pendentes, brincos, pelo qual Arão mandou tirar até das crianças, dos meninos e das meninas. Terceiro
E último, ornamento de Deus dado ao seu povo, tendo como objetivo ser um memorial, como diz o versículo 22 que nós lemos, e vamos até ele. E aqui encerramos, versículo 22, quando ele diz: e em todas as tuas abominações e nas prostituições não te lembraste, ó só, dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e jazia no teu sangue. Vou ler novamente, ele diz: e em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste do dia da tua mocidade. Ou seja, o povo de Israel caiu sobre uma decadência espiritual tal e cegueira espiritual que não houve um outro remédio para Deus a não ser tirá-lo de Jerusalém e colocá-lo sobre a esfera de um tratamento ali como cativeiro, como cativos na terra do Egito, para buscar limpar, para buscar lavar o povo de Israel e trazer a exemplo não só desse texto bíblico por Ezequiel, mas tantos outros, a esfera de um memorial da grandeza, do poder e do amor que Deus tem demonstrado para o seu povo. Poder quando tirou do Egito, amor quando cuidou, tratou, e toda essa esfera Deus, que era Deus trazendo o povo de Israel a uma glória dada por ele, Deus traz a figura destes ornamentos. Por isso é que vem o tema, e eu trouxe aqui para a nossa reflexão, ornamentos de Deus. Por quê? Porque aqui Deus ele usa, Deus ele não condena, Deus ele faz uso dos ornamentos que hoje, ordenadamente, uma mulher usa, né? Uma moça usa, e que não há qualquer pecado no uso de ornamentos. Porque assim como um brinco, um colar, uma pulseira é um ornamento, o broche num cabelo é um ornamento, a flor e o lenço colorido no terno de um pastor ou de um irmão que está usando o terno com aquele bolso, aquele lenço ali é um ornamento. Então, logo, ornamentos não são, em maneira nenhuma, pecado diante do Senhor, a não ser e com a única exceção, se eles trazer consigo qualquer caso de superstição ou idolatria, que foi o que Deus condenou e mandou, né, o povo, né, de Israel deixar de usar, porque as pendentes daquelas mulheres, né, no caso específico, texto e contexto específico da Bíblia, trazia como figura, né, atos de superstição, como também idólatra, como foi a questão da sandália de Moisés, que Deus mandou tirar, quando ele falou: tira a sandália do teu pé, porque esse lugar que estás é santo. Por quê? Porque a sandália de Moisés trazia figuras ali de Faraó. Então, que nós possamos, diante dessa meditação, jamais fazer, amados, qualquer julgamento ou cair sob as algemas destes líderes legalistas e fariseus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e também tenha misericórdia deles. Que eles sejam alcançados pelo Senhor, assim como foi alcançado Nicodemos e tantos outros na época em que aqui o Senhor Jesus ministrou, né, e fez conhecido o reino de Deus. Muito, não foi tempo certo Nicodemos, mas tantos outros legalistas e fariseus foram salvos pelo Senhor. Que hoje também, no caso desses pastores, dessas lideranças que passam a querer colocar esse jugo sobre as irmãs apenas para o agrado, né, estereotipo daquela igreja e daquela igreja local. Então, tenhamos cuidado. Está aqui, ornamentos de Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos agora estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, não só por esse texto, mas tantos outros, ó Pai, que traz com clareza, Pai,
a questão de que não há qualquer condenação contra o uso de pendentes, de joias, Senhor, como enfeite, como ornamento, na questão do vestuário masculino ou feminino. O que nos condena, Pai, diante de Ti, à luz da Tua palavra, e assim entendemos, é quando estes ornamentos trouxer consigo qualquer superstição e, pior ainda, uma idolatria. Que o Senhor nos guarde desse mal, mas que o Senhor venha abençoar todos os demais lideranças, pastores, aqueles que tratam as suas igrejas, dando essa liberdade aos seus servos, por conta da própria liberdade que é otorgada pela Tua própria palavra, Senhor. Em tantos outros textos, Pai, como principalmente nesse em que o Senhor se coloca, tomando a frente e trazendo essa figura que o Senhor assim o fez, através dessa figura, para expressar o valor pelo qual o Senhor tem nos dado, através, quando, pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, passamos a receber poder do Senhor, para sermos feitos filhos do Senhor, filhos de Deus, e sermos, temos esta glória sobre nós, que é a Tua santa presença, mediante o Teu Santo Espírito. Tudo isso o Senhor trouxe como estas figuras deste valor e desta glória para Israel, e o Senhor ainda disse em extremo. Então que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender tudo isso, e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda se tornam legalistas, ainda se tornam, Senhor, pessoas a buscar colocar algemas, Senhor, naqueles que acabam se vendendo a esses legalistas e não se rendendo à revelação da Tua palavra. A este, Senhor, ter misericórdia, assim como o Senhor teve de Nicodemos e tantos outros, ó Pai. Faz isso, meu Deus, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.